Recentemente vimos a taxa Selic despencando e caindo para 5% ao ano, mas agora saiu uma notícia do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que a projeção para dezembro é cair para 4,5%. Pois é, você nem se acostumou com esse tombo e já vai levar mais um. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode proteger a sua carteira de investimentos dessa queda da taxa Selic. Então roda a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Wesley e esse é o Se Torne Investidor. E no vídeo de hoje eu irei mostrar para você como blindar a sua carteira mediante essas quedas da taxa Selic. Para quem não sabe o que é taxa Selic, eu vou explicar de uma forma bem simples. Ela é uma das principais taxas do nosso país, ela é uma referência para a economia, porque ela representa o quanto custa você pegar dinheiro emprestado de alguém. Então os bancos utilizam ela como uma referência para empréstimos e financiamentos. Então toda vez que a taxa de juros sobe, quer dizer que o dinheiro está mais caro para pegar emprestado. E toda vez que a taxa de juros desce, quer dizer que está mais barato. Então, por esse motivo, a renda fixa segue muito essa taxa Selic, porque quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma financeira ou até para o governo através do Tesouro Direto. Então, por isso que ela segue muitas vezes o CDI, que é baseado na taxa Selic. Então, por isso você sempre vê a renda fixa caindo junto com a taxa Selic, porque ela está atrelada totalmente a esse ramo de juros de você emprestar o dinheiro a alguém. Já no caso da renda variável é o contrário. Como no caso da taxa Selic caindo, fica mais barato das empresas pegarem dinheiro emprestado. Então fica mais fácil deles investirem em novos negócios, em aumentar os seus investimentos para crescimento. Por esse motivo nós vemos, quando a taxa Selic cai, a bolsa de valores muitas vezes sobe, justamente porque as empresas acabam investindo mais em crescimento. Agora que vimos o que é a taxa Selic, vamos ver o quanto ela afeta os nossos investimentos quando ela cai muito. Então eu vou simular para vocês dois cenários, ela em 5%, que é o atual, e quando ela cair em 4,5%. Mas antes de mostrar essa simulação, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, clica nesse botãozinho vermelho se inscreva para acompanhar todas as novidades do canal, porque estão vindo muitos quadros inéditos e muitas coisas novas. Então não perca, aproveita e corre e já se inscreve no canal. Então essa simulação consiste da seguinte forma, eu vou analisar o rendimento bruto dos investimentos, ou seja, o quanto ele promete de rentabilidade, e depois nós vamos ver a taxa real, que a taxa real é o quanto realmente vai render esse investimento. Por quê? Quando nós vemos um investimento de renda fixa ou até o de renda variável, nós não estamos considerando a inflação, ou seja, o quanto que o dinheiro está perdendo valor com o passar do tempo. Então é importante nos investimentos você sempre analisar tirando a inflação, porque você vai saber que mesmo o dinheiro sendo desvalorizado, o seu dinheiro está crescendo acima dessa desvalorização. Se você não sabe o que é inflação, eu vou explicar de uma forma simples. A inflação, ela representa o quanto o seu dinheiro está sendo desvalorizado com o passar do tempo. Por exemplo, anos atrás, com 10 centavos você conseguia comprar um pãozinho francês, por exemplo. Hoje, com 10 centavos você não consegue comprar nenhum chiclete. Hoje um pão francês ele tá de 35 a 40 centavos. Então você consegue notar o quanto o dinheiro perdeu esse valor. Ou até quanto você conseguia fazer de compras com 100 reais. Hoje você não consegue fazer quase nada. Antes você fazia uma compra quase que mensal. Então essa diferença do passar dos anos do dinheiro, que parece que ele vai perdendo valor, realmente é isso, é a inflação influenciando diretamente na rentabilidade dos seus investimentos também. Então eu vou considerar o rendimento bruto do que o investimento mostra e depois eu vou tirar a inflação e mostrar para você o que ele realmente rende. E você vai se assustar com os resultados. Então fazendo a simulação com a taxa Selic em 5%, e a inflação, que a projeção está mais ou menos em torno de 3,26, que ainda é uma perspectiva positiva, vamos supor que você tem um investimento de 100% do CDI. O CDI ele é uma taxa que ele acompanha o Selic, então se é 100% do CDI, quase é 100% da Selic. Então se você tem um investimento de 5% ao ano, que é o de 100% do CDI, você tirando a inflação, você vai ter 1,71% de rendimento ao ano. Então, se você investir R$1.000 nesse investimento, no final de um ano você tem R$ 1.016,86. Ou seja, você ganhou R$ 16,86 de rendimento. Agora, na poupança, que atualmente ela rende 70% da taxa Selic, por causa da regra da poupança nova, até se você não conhece um pouco dessa regra, eu gravei um vídeo falando sobre a poupança, vai aparecer no card aqui em cima, depois você corre lá e dá uma olhadinha, ela está rendendo 70% da Selic.
Então essa mesma poupança na taxa Selic atual, ela está rendendo 3,5% ao ano. Isso sem considerar a inflação. Agora, tirando a inflação, a poupança ela vai render 0,21% ao ano, gente. Então, se vocês investirem aqueles mesmos R$1.000, em um ano você vai ganhar R$ 1.002,40, ou seja, você só vai ganhar R$ 2,40 de rendimento. Não paga nenhuma condução de ônibus. Agora, se nós pegarmos os mesmos investimentos, 100% do CDI e a poupança, e comparar com essa queda de 4,5% que está prevista, fica pior ainda o cenário. No caso do rendimento de 100% do CDI, ele vai ficar com uma taxa de 1,21 já tirando a inflação. Então, se você investir aqueles R$1.000, você vai ganhar R$ 12,02 de rendimento. Na poupança é pior ainda, ela começa a ficar negativa. Então, no caso da poupança, como ela rende 70% na taxa Selic, ela vai render 3,15% ao ano. Se você tirar essa inflação, ela vai ficar menos 0,14%. Então, se você investir R$1.000, você vai ter no final de um ano R$ 998,90. Ou seja, você perdeu dinheiro. Então é extremamente preocupante esse cenário, porque no caso da renda fixa, você tem uma rentabilidade muitas vezes negativa dependendo do investimento. Isso no caso da poupança. Então imagina você ter todo o seu dinheiro na poupança e você notar que no passar do tempo ele vai ficando cada vez menor. Então é isso que vai acontecer com os próximos anos. Realmente, com essa redução na taxa Selic, fica difícil achar bons retornos na renda fixa. Mas não é por causa disso que você já vai sair correndo e colocar o seu dinheiro na renda variável. É importante que você conheça bem a renda variável. Então não sai por aí sacando o seu CDB ou tirando todo o dinheiro da sua poupança ou liquidando o seu tesouro direto. Primeiramente, conheça sobre a renda variável. Então entre aos pouquinhos. Pegue uma pequena parte do seu dinheiro, 5, 10%, para colocar na renda variável, para você sentir como ela funciona. Porque quem está acostumado apenas com a renda fixa se assusta com as variações da renda variável. Porque como ela é um mercado de compra e venda de partes de uma empresa, essas variações são muito grandes, elas acontecem a todo segundo. Então é importante que você entenda o funcionamento da renda variável, que é totalmente contrário ao da renda fixa. A renda fixa, você empresta o dinheiro para alguém e você recebe juros em troca. No caso da renda variável, nas ações, você compra uma empresa esperando que ela tenha lucro ou prejuízo. Se ela estiver com lucro, você vai ganhar dividendos, que é parte desse lucro, e também vai ganhar a valorização, porque ela vai ter um valor melhor de mercado. Se ela levar prejuízo, você vai ter uma desvalorização dessa ação, provavelmente porque as pessoas não irão querer pagar o mesmo preço por aquela ação. Então, você tem que entender que é um funcionamento de um negócio, que pode dar certo ou dar errado. Então é importante você investir aos pouquinhos. Então vai lá, tira 5, 10% da sua renda fixa e comece a alocar na renda variável. Ou uma forma de você reduzir a sua exposição em renda variável para não entrar logo de cara e sair às vezes assustado ou pegar uma empresa errada e acabar perdendo dinheiro, você pode investir em fundos e ações, que é um gestor que define quais ações serão investidas, então você coloca o seu dinheiro ali e ele vai decidir em quais ações será investido. Só que você vai pagar uma taxa administrativa em troca. Mas para fins de aprendizado pode ser uma boa para você começar a entender sobre as variações. Uma outra estratégia é você comprar ETFs. ETFs são papéis da Bolsa de Valores que eles representam um índice completo. Então, por exemplo, se você tem um ETF do Ibovespa, ele representa todas as ações que são compostas do Ibovespa. Então ele não sofre tantas variações, porque ele vai seguir várias ações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se uma das ações ali cai 10% e uma outra subir 5%, não vai ter uma queda brusca do valor desse ETF, porque as duas empresas estão dentro dele. Então é como se você comprasse uma cestinha com várias opções de doces diferentes. Então, você não compra apenas um doce, você vai numa doceria e compra um chocolate. Você vai comprar uma cestinha com chocolates, balas, bombons, porque eles representam todas as ações que tem na bolsa. Então, é uma forma de você reduzir o risco e você não sofrer tanto com as variações. Então, é uma forma para iniciantes de começar na renda variável. Também é uma forma para quem quer proteger a carteira, mas eu estou dando essa dica para você que ainda nunca investiu em renda variável, tem medo por causa das variações, começa por um ETF, por um fundo de investimento, que é uma forma mais tranquila. Uma outra estratégia é começar a investir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários também fazem parte da renda variável, só que eles representam imóveis, eles não representam empresas, ou empresas que têm imóveis.
Só que nos casos dos imóveis é um pouco diferente, você recebe aluguéis mensais, então todo o aluguel que esses imóveis geralmente recebem, eles repassam para os cotistas, que são as pessoas que participam desse fundo. Então é uma estratégia também de você entrar para renda variável. Eu gravei um vídeo falando só sobre os fundos imobiliários, então vou deixar aqui nesse card para vocês, que aí você entende como é melhor esse funcionamento. E também vou deixar uma playlist falando sobre a renda variável, sobre ações e como funciona a bolsa de valores, que vai ficar mais fácil para você. Então não fique preocupado, tem todos esses materiais para ajudar você a fazer a sua carteira render muito mais e você não se preocupar com essa mudança da taxa Selic, porque se ela muda quer dizer que a nossa economia está avançando e o dinheiro está mais barato para você adquirir. Então as empresas irão crescer, com isso elas oferecerão mais produtos para o consumidor e o consumidor comprará mais, porque o dinheiro estará mais barato para ele adquirir. Então a economia cresce como um todo. Isso vai cair mais a renda fixa, mas você tem a economia crescendo, as empresas crescendo, gerando mais empregos, então é positivo. Então não precisa sofrer junto com essa queda. Invista em locais interessantes como a renda variável, que aí você terá o seu dinheiro rendendo bem e não estará preocupado com essa queda. Então, para ficar claro, não tire tudo da renda fixa e coloque na renda variável. Vá aos poucos, tirando seu dinheiro em pequenas partes e investindo na renda variável. Mas primeiro, conheça bem sobre esses tipos de investimento. Então, para te ajudar, eu deixei uma playlist preparada com vários vídeos falando sobre a renda variável e com certeza irão tirar todas as suas dúvidas. Então, clica no link da descrição desse vídeo para acessar essa playlist ou no card que apareceu aqui em cima. E já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades e todos os vídeos novos que virão por aí e te espero no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!